A gente começa falando de Vasco, 0-0 com o Cruzeiro em São Januário. Tem um lado bom isso aí. Pela primeira vez no campeonato, o Vasco não levou gol. O português Álvaro Pacheco entrou em campo ao som de uma música que tinha uma letra incômoda. A cena tinha um ar de tensão. Era a estreia do Álvaro em São Januário. Mesmo em casa, o clima não era dos mais leves no estádio. O Vasco iria enfrentar o Cruzeiro com o peso de ser o time que mais perdeu no Brasileirão, ao lado do Cuiabá, 6 derrotas. A equipe com pior saldo de gols, -12. O dissabor de ter levado 8 gols nas 2 partidas anteriores. Os números justificavam as cobranças. Os torcedores têm sempre razão. Eu acho que os torcedores, principalmente os torcedores do Vasco, têm uma paixão. Os sonhos e aquilo que o Vasco foi e aquilo que eles querem que o Vasco seja, vamos chegar àquilo que é o patamar que eu acredito. Agora vai ser passo a passo. Passo a passo. Mas no jogo de ontem, os times demoraram para chegar a algum lugar. A primeira finalização do Vasco só veio aos 31 minutos do primeiro tempo, no chute do Vitor Luiz. E a defesa de Anderson na primeira finalização do Vasco. No primeiro tempo, de dar sono. Podia até descansar a vista por um bom tempo sem correr o risco de perder algo importante. O Álvaro está no início de trabalho de criação de um novo repertório de jogadas para a equipe. E por enquanto insiste em executar lances de uma nota só. As bolas aéreas para o Verratti. Quando terminou o primeiro tempo, a música voltou. A trilha sonora da entrada em campo do Álvaro foi a mesma da caminhada para o vestiário no intervalo. Na volta para o segundo tempo, o treinador tentou enxergar o time por outros ângulos. Era o mais do mesmo. Tentativas para o Verratti na área. Depois desse lance, ele pediu com gestos: levanta a cabeça. E levantar a cabeça também significa superar as dificuldades, apesar das circunstâncias negativas. Era o Vasco tentando. Olha aí o artilheiro, ele não acredita. Esse foi o momento em que o time mais levou perigo ao gol do Cruzeiro. Jogada no alto com o Verratti, claro, e conclusão do Zé Gabriel para defesaça no reflexo do Anderson. Zé Gabriel, Anderson! O Cruzeiro não conseguia ser eficiente. Foi quando a torcida que apoiava o time começou a silenciar. E a torcida mais uma vez se irrita e briga aqui em São Januário. Os vascaínos, que já estavam apreensivos com o resultado, também ficaram preocupados com a segurança. E isso se refletiu na energia da arquibancada. Ao fim do jogo, ficaram os espaços provocados pela briga e um vazio na empolgação da torcida. Nem música com cobrança teve na saída de campo dos jogadores. E a estreia do Álvaro Pacheco em São Januário terminou num 0-0. Em 9 rodadas do Brasileirão, essa foi a primeira vez que o Vasco terminou uma partida sem levar gols. Eu acho que é importante ressaltar a parte defensiva da equipe hoje. Eu acho que a gente se portou muito bem. Mas agora é pegar o que a gente fez de positivo nessa partida e escutar o que o professor tem para falar para a gente aí, para a gente poder melhorar, evoluir e conseguir as vitórias. É verdade, mas não estava melhorando? Ah, tava. Tava melhorando. Óticas do bem. Ah, vamos lá, olha aqui, vem cá. Peraí, vamos fazer aqui. Tomou Óticas 6. do bem. Não, matemática, Benê, simples e fácil. Tomou 6. 6. Aí depois tomou 2. Melhorou? E agora? Só que um anulado. Então, e agora? 0. Na próxima, a gente começa a fazer gol. Ai, olha aí. Mas aí tem que também sustentar o 0. Não pode tomar. Isso é importante no futebol, tá? Verdade. Em São Januário, o Vasco ficou no empate sem gols com o Cruzeiro. O Flávio Finick acompanhou. Tava lá ele. Conta pra gente, Flavinho. Era o primeiro jogo do Álvaro Pacheco em São Januário. Mas nem com o apoio da torcida, o Vasco venceu, comandado pelo técnico português. O time entrou em campo sem o Piton, vetado por causa de uma indisposição após o aquecimento. O primeiro tempo foi de dar sono. Esse chute do Vitor Luiz foi o único lance de perigo em toda a etapa inicial. A equipa entrou nervosa por tudo. O facto de virmos 2 jogos de resultados menos positivos, o facto também no aquecimento a torcida de mostrar ali algum desagrado. O Vasco melhorou um pouco no segundo tempo. Pelo menos teve 2 chances. Essa com o Verratti
e outra em que, após o desvio do Zé Gabriel, o goleiro Anderson salvou o Cruzeiro. Não foi o resultado que a torcida esperava, mas o Vasco conquista o primeiro ponto com o técnico Álvaro Pacheco e segue fora da zona de rebaixamento. Queriam ter ganho e acho que mereciam ter conquistado os 3 pontos, porque foram, na minha opinião, a melhor equipa em campo. Há aqui sinais que me agradam muito, senti que aquilo que é o futuro do Vasco, vamos chegar àquilo que é o patamar que eu acredito. Agora vai ser passo a passo. Caminhando sozinho ao vestiário, o técnico parecia refletir em busca de soluções para o Vasco. E quais são as soluções para o Vasco, Pedrosa? Porque a sensação que a gente tem é que vai se distanciando de um sorriso, né? O vascaíno, ele vai se distanciando de um sorriso. E aí quando você acha, talvez traz um volante, não, mas precisa também disso, de uma organização, né? E aí, qual é a solução para o Vasco? Olha, o que você viu de positivo nesse jogo com o Cruzeiro? Na sexta-feira, Fernanda, eu falei aqui, né? Que se não ganhasse domingo contra o Cruzeiro, ia ter briga em São Januário. Perfeito. Aconteceu, tá? Porque qualquer pessoa que entende de Vasco da Gama sabe que isso iria acontecer. E aí, cara, o que eu mais lamento é que me parece que o Álvaro Pacheco, novamente, não tem tempo para poder conhecer o futebol brasileiro e conhecer o elenco do Vasco da Gama. Eu vou repetir o que eu falei aqui. Não é um problema com o Álvaro em si. Eu acho que ele chegou num contexto que não é favorável para ele e não é favorável para o Vasco. Eu não vejo esse casamento dando certo. Como eu falei aqui, eu não vejo evolução. Ontem o Vasco demorou 32 minutos para chutar ao gol. Aliás, vou ser melhor, para chutar. Não precisava nem ser o gol. O Vasco demorou 32 minutos dentro de São Januário, precisando do resultado contra uma equipe que estava desfalcada, que era do Cruzeiro, que estava longe de ter feito um bom jogo. O Vasco demorou 32 minutos para chutar. E o primeiro tempo foi um deserto de ideias, uma pobreza de ideias inacreditável, de um meio-campo que tinha o Galdames e que me espanta muito o Álvaro Pacheco falar que o Galdames fez um jogo fantástico, porque a gente deve ser cego, Venê. Pega o óculos lá e traz pra gente, porque ele falou que o Galdames fez um jogo brutal. Então, quando o Modric joga, o que o Modric faz em campo? O que o Gerson fez no Atlético Paranaense, contra o Atlético Paranaense ontem? Porque se ele fala esse tipo de coisa, me espanta ele achar que o Galdames fez um jogo brutal. Porque o Galdames foi um dos jogadores menos participativos do jogo do Vasco nos últimos 3 jogos, é um dos que mais joga. Isso tudo tem a ver com o quê? Ele não conhece o elenco do Vasco da Gama, ele não conhece os jogadores e o Vasco não tem 5, 10 jogos para poder ficar testando. No segundo tempo, até acho que tem uma melhora. Inclusive, eu tenho que destacar aqui 2 jogadores que, para mim, jogaram muito ontem. Vitor Luiz, do nada, teve que jogar por conta de náuseas do Lucas Piton. Venê trouxe a notícia que ele jogou até no sacrifício, infiltrado. E, além disso, o JP também fez uma baita de uma partida. O garoto que entrou com uma responsabilidade enorme e, para mim, foi o melhor, o mais lúcido do meio campo. Do meio para frente, a vida do Vasco é bola longa para o Verratti se vira, sendo que os pontas não aproximam. E, além da falta de conhecimento do elenco, ele continua insistindo nisso, que é colocar o Watson na esquerda. O Watson não consegue jogar na esquerda. O Watson, ele tem um pé esquerdo, que é o dominante. E ele não tem pé direito. Então, ele não consegue jogar torto, digamos assim. A vida dele, a fase dele no Corinthians de melhor destaque foi no Corinthians jogando no lado direito. E ele cisma em colocar o Watson do lado esquerdo. O Rossi é jogador de uma jogada só, extremamente limitado. Os laterais não conseguem subir porque os pontas são limitados. E aí é o meio-campo. Sem inspiração, Zé Gabriel até fez um bom jogo sem bola, mas com bola errando demais, e a zaga, que teve ali o Maicon e o Léo, conseguiu até se segurar. Ontem, por exemplo, o Léo Jardim sofreu muito pouco, mas isso tem muito a ver também com o adversário. Então é por isso que eu não consigo ver essa melhora como alguns estão vendo no setor defensivo. Eu acho que o Vasco pegou um Cruzeiro desfalcado, sem o Matheus Pereira, que é o principal jogador do Cruzeiro, e que, nossa senhora, ainda bem que ele não jogou, porque ele ia deitar ontem em São Januário, e o Vasco conseguiu aí um 0-0 dentro de casa. Achar que isso é ponto ganho ou que teve uma evolução, me desculpa. Eu acho que está terrível. O Vasco perdeu 2 pontos ontem em São Januário, e se você olhar para a zona de rebaixamento, o Vasco só não está nela porque Grêmio tem 2 jogos a menos, porque Criciúma tem 2 jogos a menos, e se você for olhar, você acha que o Fluminense vai ficar nessa situação? Acha que o Fluminense, com o time que tem, vai continuar na zona de rebaixamento? Esquece isso. Tem muito mais recursos do que o Vasco da Gama para poder subir na tabela. Eu, repito, não consigo enxergar nada de positivo. Quarta é contra o Juventude, sem o Verratti. Você acha que o Vasco vai pontuar? Eu acho difícil. Amanhã eu quero saber tudo em relação ao Pedrosa, a esses nomes que vão acabar. O Medel já foi embora, o Piton no banco, você falou que foi náusea. Eu quero saber de tudo desses nomes, porque a gente está sentindo também uma movimentação de grandes mudanças até no próprio elenco do Vasco. Amanhã Salve, família vascaína, Cremaldina. Então, ficamos aí com todas as notícias aí sobre o Verratti. O Verratti,
suspenso. Quem vai substituir o Verratti depois dessa suspensão do Verratti? Verratti que vem aí sem fazer gol para o Vasco e tentou muito fazer os gols aí, mas não levou. O Vasco aí que não está na zona de rebaixamento, o Verratti vai ficar o próximo jogo sem jogar. E vocês deixa aí no comentário, antes de tudo aí, ajuda aí o amigo inscrevendo no canal, ativando o sino para ter as notificações e compartilhando com todo o vascaíno. E queria que vocês deixassem aí no comentário aí quem vocês acham que vai substituir o Verratti ao próximo jogo aí. E a escalação do Vasco, não vou falar por mim, mas eu acho que não está boa. Tem jogador que merece aí entrar como titular aí para estar jogando. Eu não sei isso daí, relevando por mim. Ajuda aí nos comentários aí qual a próxima escalação aí que vocês acham que o Álvaro Pacheco pode estar escalando aí para o jogo. E também os próximos jogos aí que vai vir. Deixa no comentário, inscreve no canal aí, ajuda aí nós aí a ficar por dentro de tudo também, porque a gente bota as notícias, mas também a gente não tão por dentro de todas. E ajuda aí o YouTube também tá recomendando o nosso vídeo para todos aí, deixando aquele like que o YouTube reconhecendo o nosso trabalho. Valeu, família, até o próximo vídeo. Ajuda nós aí. E o canal tá subindo aí, nós estamos com 509 inscritos e você é o próximo. Você ajudando aí, nós vai ter 510 e muito mais. Valeu? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aí. Fui, família.